Oi, gente, bem-vindos ao terceiro dia do nosso desafio. E hoje nós vamos começar a entrar um pouco mais na área de teste, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês o Gherkin, que ele é uma linguagem universal, tá? Onde em qualquer lugar do mundo que você utilizar essas keywords, essas palavras-chave, todo mundo vai entender que step você está falando. Pri, como assim step? É como se a gente tivesse processos, fileiras, né? Por exemplo, quando tu vai no mercado. Eu quero pegar um chocolate, então eu vou para a parte de doces. Eu quero pegar um arroz, vou para a parte de integral. Tu entende o que está sendo falado ali pela aquela keyword, aquela palavra-chave que está no letreiro do mercado. Compreenderam? Então, nós vamos começar a entrar no Gherkin. Vou mostrar para vocês para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Eu trouxe a sacolinha básica que vocês vão levar para a vida. Eu até vou deixar um link do artigo, que ele é maravilhoso de vocês lerem, que vocês vão começar a entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, aqui a gente tem algumas palavras reservadas, tá? Eu trouxe ela em inglês e dentro do parênteses está o PT e como que a gente fala aqui no Brasil. Como eu falei, ela é uma linguagem universal. Ela tem uma estrutura, tá? Uma estrutura de linguagem, onde se é inglês, o dado é given, se é espanhol, aquele dado vai ser traduzido. Então, ele tem suporte para várias linguagens. Você provavelmente, se você já começou a estudar um pouco de automação, você deve achar que Gherkin é a mesma coisa que BDD, né? Mas não é, são coisas totalmente diferentes. BDD é uma forma de desenvolvimento orientada a teste. E o Gherkin, ele é tanto utilizado para fazer os testes manuais, a escrita padronizada dos seus testes manuais, que é como eu utilizo, e também ele pode ser utilizado na automação de testes para que, em vez do usuário ler código, ele vai ler o teu cenário de teste escrito e por baixo dos panos vai estar rodando aquele monte de chamadas da automação. Mas para o teu usuário final, para ficar amigável para o usuário final, vai estar escrito em Gherkin, de uma forma universal que qualquer pessoa que lê vai entender o que está acontecendo naquele teste, tá? Então, sem mais delongas, eu vou explicar o que cada keyword, cada palavra-chave representa no nosso cenário de teste, tá? O nosso cenário de teste sempre vai começar com o given, que traduzindo para o português fica dado. Esse dado é para situar em que localidade você está, aonde você está. Por exemplo, dado que estou no meu estúdio, então eu já sei que a Priscila está no estúdio dela. Ela não está gravando na cozinha, ela não está gravando no quarto, ela não está gravando no banheiro. Ela está gravando no estúdio. Então, dado que estou no estúdio, né, essa frase sempre fica no infinitivo mesmo. A gente sempre usa nessa estrutura de situar em que local que você está para saber da onde que tudo prossegue, né, da onde tudo vai acontecer. Depois disso, nós temos o and, né, que a gente, traduzindo para o português, ele é o e, que esse e é o quê? É um step, né, é um passo que acontece, mas que não é a ação ainda, tá? Então, por exemplo, dado que estou no meu estúdio e sentada no sofá, ou seja, eu estou falando uma ação, sim, estou falando uma ação, mas não é a ação principal, é uma ação necessária para acontecer aquela ação principal. Vocês vão entender o que é a ação principal loguinho, tá? Então, recapitulando, dado situar aonde a pessoa se encontra, dado que estou no estúdio. E ele é uma ação necessária, mas que não é a nossa ação principal. Não é a ação que a gente vai validar. Então, esse e estou sentada no meu sofá,
Aí nós temos a próxima etapa, nossa próxima keyword, que é when, que traduzida para o português é quando. E aqui que está o pulo do gato. Quando a gente usa o quando, é a nossa ação principal. É a ação que a gente vai validar. Então, tudo que é coisa que você vai validar no seu cenário de teste tem uma ação atrelada que está nesse quando. Então, dado que estou no estúdio e sentada no meu sofá, quando ligo os equipamentos, ação ligar os equipamentos, eu não preciso descrever quais equipamentos, não preciso dizer que eu tô com uma ring light, que eu tô com uma webcam, que eu tô com um notebook, eu tô com uma luz de emergência aqui auxiliar para não deixar com sombra. Eu não preciso dizer, eu só coloco quando ligo os equipamentos. Aí nós entramos na nossa próxima keyword, que é o then, que é o então. Esse então é o resultado que a gente espera da ação executada. É o que a gente vai validar no nosso cenário de teste. Quando a gente executa uma ação, então eu espero o resultado esperado. Esse então é exatamente o que nós validamos no nosso teste. Nesse meu caso, dado, juntando tudo, eu sempre vou ir juntando os pedacinhos para ir recapitulando e encaixando no que a gente está falando agora. Dado que estou no estúdio, condição inicial, e estou sentada no meu sofá, um step necessário para eu gravar o vídeo. Quando ligo os equipamentos, a ação principal do meu teste, que é ligar os equipamentos, então é possível gravar as videoaulas. Que é o quê? Depois que eu tô com tudo equipado, com tudo ligado, então as videoaulas são gravadas, que é o resultado esperado. Entenderam? E aí, por último, nós temos o but, né? Que é o mas. E isso gera muita confusão para quem tá no início, tá? O que é esse mas? Sabe quando você tá falando com alguém e aí tu fala uma coisa e tu diz, mas se você fizer assim, vai ter tal outro resultado. A gente volta e meia, a gente fala assim, mas se você for por esse lado, mas se você fizer tal ação. Esse mas é a mesma coisa. A gente usa ele normalmente quando o then, né, que é o nosso então, tem uma validação negativa. Como assim, Priscila, uma validação negativa? Por exemplo, vou mudar um pouquinho o contexto, tá? Para vocês entenderem essa validação negativa. Vamos supor que a gente está validando o login num site. E a gente insere a senha errada. Então, o login não é realizado, não é? Dado que estou no site, condição da onde eu estou, pode até colocar mais específico, dado que estou na tela de login, condição e tela que me encontro, quando adiciono a senha incorreta, então o login não é realizado. Então o login não é realizado. Validação negativa. Como que a gente encaixa o mas? O mas é você vai pegar e fazer uma validação positiva em cima daquela negativa. Mas como assim, Priscila, fazer uma validação positiva em cima de uma negativa? Bem simples, gente. Quando você faz um login incorreto, você não recebe uma mensagenzinha embaixo, senha incorreta, e-mail e senha, ou senha incorreta? Essa é a nossa afirmação positiva. No caso, dado que me encontro na tela de login, quando insiro a senha incorreta, então o login não é realizado. Mas a mensagem de erro é exibida. Então, você fez a sua validação negativa no então de não realizar o login, mas aí vem a afirmação positiva, essa segunda validação no teste de forma positiva, que é
mas a mensagem de erro é informada. Entendem? Vocês vão dizer o que não aconteceu, né, que é o negativo, mas vai ter uma outra validação ali também, que é o contraponto. Pode ter dado erro, mas aconteceu o que a gente esperava, que era a validação daquele erro. Esse mas é muito usado nesses casos, tá, gente? Onde não acontece uma funcionalidade, mas aquela funcionalidade é esperada, porque se tu insere a senha incorreta, tu não pode logar. Porém, se você inserir a senha incorreta e não acontecer nada, o usuário não vai entender. Será que é meu e-mail? Será que é a senha? Será que o site que está fora do ar? O que está acontecendo aqui? Então, por isso que nós temos esse mas que traz um condicional de que está sendo informado alguma outra coisa. Tá certo? Então, vamos juntar tudo desde o início, né? Vamos usar aquele nosso mesmo exemplo de gerar as aulas em PDF para vocês irem acompanhando a evolução da criação dessa User Story, tá certo? Então, como você já conhece o exemplinho da última aula, eu, como professora, gostaria de exportar o roteiro de aula, porque assim os alunos têm acesso ao material em PDF, né? As regras de negócio, que agora eu dei uma modificada aqui para ficar mais enxuto. Possuir cadastro no Notion. Por quê? Por causa que eu uso o Notion, que é um aplicativo, uma ferramenta como meu caderno digital. Então eu escrevi a aula para vocês e converti em PDF. Então, a minha regra de negócio para executar essa função de gerar os materiais em PDF para vocês é possuir cadastro no Notion, possuir acesso à internet e roteiro de estudo definido para ensinar sobre Gherkin. Então, eu tendo tudo isso, tendo o aplicativo do Notion, tendo acesso à internet e tendo escrito o roteiro dessa aula de hoje de Gherkin, eu consigo gerar o PDF dessa aula para vocês. Entenderam? Tipo, eu fui evoluindo conforme o meu conhecimento foi evoluindo. Evoluí meu conhecimento de User Story. Entendi sobre regra de negócio. Você vai melhorando o que você já fez. E isso é muito bom porque vocês vão começar, se vocês colocarem um do lado do outro, isso façam esse exercício. Vão na primeira aula e comecem a refazer o que vocês fizeram com conhecimento evoluído. E vai colocando, não reescreva, coloque um do ladinho do outro para você ver a sua evolução. Isso dá um ânimo a mais para vocês que continuando a estudar, tá? Mas voltando para a aula, agora o nosso caso de teste, onde eu vou analisar a minha história, eu sei das minhas regras de negócio, que é o que eu preciso para executar a validação da User Story, e eu tenho conhecimento de Gherkin, que é como escrever de forma universal um caso de teste, que assim, em qualquer lugar do mundo vão entender ele. Então vamos começar. A análise. Faz de conta que vocês nunca viram esse exemplo. Vamos começar a analisar. Nós estamos na nossa terceira aula e nós vamos começar a fechar, a cortar as arestas e vamos começar a desenhar o mapa para a gente começar a entender o fluxo de início a fim até chegar no nosso caso de teste, tá? Então, Priscila, chego para vocês e entrego uma User Story para vocês testarem, onde uma professora tem que exportar o roteiro da aula para os alunos ter acesso. Aí vocês entenderam, ok, eu vou ter um software, um sistema, eu vou ter alguma coisa onde essa professora vai escrever, vai poder exportar o que ela escreveu em PDF e vai poder enviar para os seus alunos. Ok, entendi o que vai chegar para mim. Eu não sei o que, não sei se vai ser web, não sei se vai ser desktop, não sei se vai ser um map, não sei o que é, mas é um sistema onde ela vai escrever e vai exportar em PDF para dar para os seus alunos. Entendi a análise. Vou ver as regras de negócio. Eu vou ver agora o que é obrigatório ter desenvolvido para que eu consiga validar essa User Story. Aí eu vou ver, bom, possuir cadastro no Notion. Bom, então ela vai escrever
os documentos dela, as aulas dela nesse sistema Notion. Então eu tenho que criar um cadastro nesse site, ok? Acesso à internet. Então eu preciso estar online para fazer essas coisas, eu não posso fazer offline. Outro ponto importante. E ter o roteiro de estudo definido para ensinar sobre Gherkin. Ok, então o que ela vai escrever é sobre Gherkin. Então eu entendi, eu tenho um sistema que se chama Notion, que eu tenho que ter um cadastro e que eu vou ter que pegar esse roteiro de estudo, escrever lá e exportar em PDF. Se tudo isso funcionar, tá desenvolvido a funcionalidade, tá entregue. Então tá. Então eu vou escrever meu cenário. Dado que me encontro no Notion, aplicativo, né, situando aonde que eu me encontro, lembrando, dado, tu situa a pessoa da onde ela tem que se encontrar no teste, então dado que me encontro no Notion, e aquele condicionalzinho que é um step, mas que não é a nossa ação principal, e crio uma nova página, que é uma ação secundária, não é a principal, é uma ação secundária que eu tenho que fazer, e escrevo o roteiro de estudo, uma outra ação secundária. Quando clico em exportar PDF, ação principal. Qual é que é o gostaria da User Store? Gostaria de exportar o roteiro de aula. Então, o nosso quando é exportar o PDF. Entenderam essa relação? O gostaria da User Store é o nosso quando no nosso cenário de teste. Então, eles estão conectados. Quando clico em exportar, que é a nossa ação principal, então é gerado um PDF do roteiro de aula escrito. Ou seja, eu tenho o quando, que é a minha ação principal, que é o que está escrito no gostaria da nossa User Store, e depois vem o então, que é a geração do PDF. Ah, Priscila, eu fiz o teste e não gerou o PDF. É um bug. Teu software não foi desenvolvido da forma correta nessa funcionalidade de exportar PDF. Então, um bug deve ser aberto e assim que corrigido, a gente testa de novo o mesmo cenário de teste. Não tem mais o defeito? Ok, funcionalidade liberada, entregada para o cliente com sucesso. Priscila, aqui tu não colocou um mas. Sim, não é necessário, por causa que o PDF ele foi gerado. Vamos supor, para acrescentar mais nesse cenário de teste, seria, por exemplo, quando clico em exportar XML, que é um outro formato de arquivo, quando clico em exportar XML, então não é gerado um arquivo em PDF, mas uma notificação é exibida, perguntando se o formato de exportação está correto. Entende? Para vocês colocarem o mas embutido nesse cenário de teste, o teu então tem que ter uma validação negativa. Só que para o meu então ter uma validação negativa, o meu quando ele tem que ser um step que vai gerar uma ação negativa no sistema. Então, que nem eu falei quando estava explicando ali sobre o mas, ele normalmente é utilizado em cenários onde a gente faz um cenário para validar um erro e ver se aquele erro está mapeado e tratado, que é o que a gente chama de erros tratados no sistema. O que são isso? É quando o cliente faz um fluxo de erro, mas o sistema já sabe daquele fluxo de erro e exibe a notificação de que aconteceu algum problema. Então, normalmente é assim. Por exemplo, um outro cenário que vocês poderiam colocar o mas. Dado que realizei uma pesquisa, né? Dado que estou na tela de pesquisa de uma loja, quando realizo uma pesquisa quando o resultado não é exibido, então deve ser exibido uma mensagem de erro. Bom, gente, então esse é o exemplo do nosso caso de teste. Agora, o nosso desafio, o nosso terceiro desafio.
Nesse nosso terceiro desafio, ele tem uma observação bem importante, tá? Que para você fazer esse desafio, você tem que ter compreendido os passos anteriores, tá? Que são o que é uma user store, o que é regra de negócio. Porque se você não entende a sua user store e sua regra de negócio, você não consegue fazer essa análise que eu fiz junto com vocês e, consequentemente, vocês não vão conseguir escrever o caso de teste de vocês. Ou vão escrever um caso de teste errado, tá certo? Entendendo bem, vocês vão pegar uma das suas tarefas diárias, que vocês já escreveram a regra de negócio, né, da aula passada. Se for preciso, Pri, agora eu vi que não tá muito bom, eu poderia reescrever. Ok, volta lá, reescreve a user store, reescreve as regras de negócio e após isso, escreve o caso de teste para validar, tá certo? Espero vocês lá no Instagram, lá no LinkedIn, com as marcações, pra gente mandar aquelas DMzinhas ali de ok, você foi muito bem, ou melhor aqui, o que tu acha de fazer de tal forma? E nos vemos na próxima aula de amanhã. Tchau!